Olá, turma, boa noite. Hoje é o nosso bate-papo SST. Nós temos a presença ilustre do Paulirã, que está conosco hoje. Ele é técnico de segurança especializado, especialista em NR12, especialista em NR17, especialista em NR35, NR1, em avaliação de risco, formação em perito particular como assistente técnico, diretor do Sinteste Maranhão, presidente do Comitê Deliberativo da ABRA-ETD e diretor institucional da ATA QSMS. Então, assim, já estão vendo que é uma pessoa com muita experiência no mercado, com muita experiência na área técnica, e hoje é com você, Paulirão, vai estar trazendo aí, né, turma, o tema, né, de novas tecnologias na área da SST. Então, Paulirã, é com você. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. Tá? Como a Vanessa disse, eu me chamo Paulo Irã. Aí, normalmente, eu gosto de dar duas explicações nesse currículo, né, que são exatamente a questão do Sinteste, né, que é o Sindicato do Estado do Maranhão, tá? Que é algo que precisa ser fortalecido. Tá? Apesar das categorias não gostarem muito do sindicato, mas sem ele, muita coisa a gente não teria e não tem. Tá? Então, há necessidade disso. A gente faz um trabalho, quem trabalha no sindicato não recebe salário, tá? É tempo doado para isso. Nós estamos agora exatamente com esse tema, tecnologia na área de SST, dia 4 e 5, lá no Parque Botânico da Vale. Nós vamos fazer um workshop sobre isso, já está praticamente tudo pronto, tá? Com alguns parceiros que estão dando apoio, como a Escola SEMP, né? Como a Santa Maria Representações, o Sindimetal, né? Temos várias empresas e várias empresas que vão participar, como o Bracol, como o Bosch, né? Empresas de renome no país todo. Então, a gente faz todo um trabalho para trazer todo esse conhecimento, tanto para a categoria, tá? Para os estudantes e assim como para as empresas em geral. Né? Assim, todo mundo sabe que eu trabalho na Vale, né? Então, às vezes, trabalhar numa empresa grande, né? Tudo isso está muito à tua disposição, né? As empresas vão, levam tecnologia, mas o grande público em geral às vezes não consegue ter isso, né? Então, a gente pensou assim, pô, vou usar toda a estrutura do sindicato, né? E até um pouco da empresa que a gente trabalha para poder trazer isso para o público em geral. Então, a gente correu atrás dos parceiros e vamos fazer o nosso primeiro. A ideia é manter isso um calendário anual na cidade, né? No estado, vamos dizer assim. E vamos começar com esse ano aí, dia 4 e 5, está bem corrido, mas preparar um evento desse não é fácil, né? Mas a gente está aí trabalhando junto com o Citeste para isso. E a BRAE-TD é um nome, né, uma sigla não muito conhecida, né? É a Associação Brasileira dos Especialistas e Trabalhadores Disbáricos, né? A turma que trabalha aí com pressão hiperbárica, né? É uma associação que está em vários segmentos que existe aí produtivos, né? Como mergulho, espaço confinado, a construção civil com pontes, tubulões, né? É a área aeroespacial. E eles vieram para o Maranhão porque acharam que tinha um grande leque, né? Afinal de contas, nós temos uma base, né? Aeroespacial, nós temos um turismo de mergulho também muito grande, nós temos aí muitas obras acontecendo, muitas pontes para serem inspecionadas, né? Às vezes, algumas pontes têm vigas, caixões de concreto para entrar, então tudo isso é muito no mercado muito grande. E aí tivemos o evento da ponte ali que caiu, né? Que separa os dois estados, tá? Tocantins e o Maranhão, e que nós tivemos uma câmara hiperbárica. E a câmara hiperbárica, que é o grande ponto disso aí, né? Ela vem com não só para a saúde humana, mas para a saúde veterinária também. Tá? Ela já entra nesta área, né? Então algumas clínicas veterinárias já começam a trabalhar com isso. Então a BRAE-TD é esse ramo. Então normalmente eu gosto de dar essas duas explicações. E tanto um como o outro, né, é para o desenvolvimento, né, de todos os segmentos, né? A câmara hiperbárica ela veio para te dar uma amplitude de saúde maior, coisas que às vezes a medicação não sara, um oxigênio puro ele consegue fazer isso, né, se for. E isso é um outro campo para o técnico de segurança, para a área de segurança do trabalho.
porque qual a câmera a ser utilizada, como a sala deve ser, né? Quais as normas estão envolvidas para colocar nisso. O técnico de segurança tem mercado para isso, ou é só o médico, é só o engenheiro, né? Então envolve o engenheiro porque tem que projetar a sala que uma câmera dessa está, né? O técnico porque é o dia a dia dele de verificar como esse paciente e o operador da câmera também vai estar, e é tecnologia. Tecnologia hoje está na mão de todos nós a todo momento. Mas quando a gente olha para a segurança do trabalho, quando a gente olha para os profissionais, parece que ela não existe, né? Porque a gente pensa assim, quando fala assim da segurança do trabalho, pensa basicamente mais na maioria das vezes no técnico, porque é o grande público, né? É o maior, dentro do SESMIT é o maior público que tem, é o técnico de segurança do trabalho. E aí, qual é a rotina dele? Ele chega, né? Vamos ser bem simples, né? Ele chega, pega o capacete dele e vai para a área. Isso é a mesma coisa que se fazia, no meu caso, há 20 anos atrás. Essa é a rotina dele, né? A rotina inicial. Tá? Então, mudou alguma coisa? Se a gente olhar para a mecânica mudou bastante, né? Tem engenharia de materiais, tem materiais super resistentes, mas muito leves. Eu mesmo tive que apresentar alguns mosquetão de trabalho em altura e o rapaz pegou o mosquetão na minha mão e aí me chamou no canto e disse assim, seu Paulirã, eu disse, oi. Ele disse, eu não vou usar esse negócio, não. Aí, mas por quê? Ele disse, é seguro. Ele disse, sou. O que eu uso é muito mais pesado disso. Isso aqui é muito levinho, isso não aguenta se eu cair, não. Né? As pessoas não estão acostumadas, aí não conhecem ou apenas ouviram falar, mas não sabem que a engenharia de materiais é exatamente para isso. Né? Para dizer produtos que sejam mais maleáveis, mas com toda a resistência necessária para aquilo. Mas e aí na rotina, no diário? Isso aí a gente está falando da atividade em si, que aí eu vou mostrar lá na frente alguns videozinhos curtinhos, mas só para poder exemplificar o que é a atividade, e a gente não está aqui hoje para falar muito da atividade produtiva, né? Aquela que constrói ou desmancha alguma coisa. Tá? Na nossa rotina, né? Mudou ou hoje o Paulirã faz do mesmo jeito que fazia 21 anos atrás, quando começou? Né? Ele pega o capacete dele, vai para a área e fica olhando, né, os trabalhadores. Eu sei que tem muita gente que ainda é assim, né? Eu sei que tem muita gente ainda que vai tirar foto, veio hoje para fazer um PowerPoint, na época era um doc, né? Era um documento Word, né, que a gente colocava, né? Hoje faz no PowerPoint, tem gente que é muito boa de PowerPoint, né? Eu não sou tão, né, tão bom nisso. Continua, Paulina continua chegando, pegando o capacete dele, olha algum e-mail, alguma coisa e vai para a área. Só que aonde a tecnologia entrou junto ao Paulirã, tá? E foi necessário, e é necessário. Na verdade, hoje, você entender a tecnologia é praticamente uma obrigação. Porque eu gosto de dizer que aquilo que me contratou há 21 anos atrás é a mesma coisa que me demite agora. Se eu tiver a mesma característica de 21 anos atrás, pode ter certeza que meu chefe daqui a pouco vai dizer, Paulinho, obrigado, valeu, sua experiência é boa, né? Mas chegou o momento da gente cortar um cordão umbilical. Porque essa performance, né? Esse perfil do Pauliano de 21 anos atrás, ele não cabe mais nesse mundo rápido, né? Da informação que deve ser captada e transmitida no menor espaço de tempo. E aí o Pauliano fazia há 21 anos atrás o quê? Ia no campo, fotografava, aí só vinha de lá na hora do almoço. Aí, a parte da tarde, ele ficava quase todo na sala, porque sentava, abria o computador, um documento, ia baixar as fotos da câmera, colocar as fotos, ia ver na norma o que era ou deixava de ser, preparar tudo para poder levar para o líder e mostrar, ó, na sua área tem isso, 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 né? Mas essa informação durava, às vezes, 2 dias para poder chegar, né? E mais 5 dias, às vezes, para poder dar algum resultado. Mas aí vamos ver o seguinte: eu gosto de dizer sempre, o líder, o teu chefe, ele olha muita foto ou ele olha número, gráfico? Ele não tem tanto tempo para ficar olhando se aquela foto, o andame está com a escada fixada ou não está fixada. Ele tem que ver o que mais tá sendo em não conforto, onde mais desvios existe na área dele para que nós possamos ajudá-los, né? E aí
né? Vou botar até aqui a tela, né? E aí o que acontece? Entra a tecnologia para ajudar nisso. A nossa formação hoje, ela não é só como identificador da não conformidade. A gente faz parte do processo, a gente não está à parte do processo. Então, a gente identifica o desvio, mas também ajuda nas soluções. E quando a gente trabalha, esse workshop que eu falei há pouco, ele serve para isso, para trazer para o público em geral, né, para a comunidade de segurança do trabalho, o que, que de novo existe para que você ajude a sua empresa, né, a reduzir os riscos ao trabalhador com as novidades que existem no mercado. E às vezes as novidades não são nem tão caras. Né? A gente faz um evento aqui em São Luís, né, aqui no Maranhão, né, que é SESMIT CIPA Destaque, né, aí nesse ano, né, SESMIT CIPA Destaque 2025. Nós premiamos os melhores cases das empresas SESMIT, assim como CIPA. A gente tem ampliado, né, antigamente, antes a gente fazia, esse é o quinto ano, a gente fazia somente com cases que eram de execução, né, aquele que o cara cria ali no campo. Hoje a gente já tem case de gestão, tanto de CIPA como de SESMIT, né, e agora nós estamos querendo trazer a turma da medicina para isso, quais são os cases da medicina que dá qualidade de vida. Ano passado a gente teve empresa premiada por um canteiro que trouxe uma pessoa que estava há 15 anos fora do mercado, porque ele tinha sofrido um acidente, não pôde mais voltar para o mercado, né? E o canteiro da empresa Sucena, né? Eles trabalharam o canteiro, não é um canteiro próximo à cidade, né? Próximo a São Luís, que aí é fácil, né? Foi um canteiro feito no meio da estrada de ferro, longínquamente, mas ele conseguiu integrar uma pessoa que estava fora do mercado há 15 anos, porque não tinha acessibilidade. E esse canteiro foi todo criado, projetado com acessibilidade para ele, e aí ele volta ao mercado de trabalho. A felicidade dele com essa tecnologia colocada, que não foi tão cara, mas é tecnologia. Né? Então, nós precisamos ajudar as empresas, porque o nosso líder, né, o gerente, o diretor, o encarregado, ele pode até entender de segurança, mas o fino desse negócio, ele é nosso. Ele é nosso. Esse mesmo gerente, diretor, e seja o nome que tenha dentro da empresa, ele não conhece tudo isso. Ele precisa ser informado. E se a gente verificar lá na NR4, nas nossas atribuições, são 13 atribuições que nós temos, ela fala: nós somos responsáveis técnicos pela informação que damos. Ele fala também que há necessidade de nós indicarmos ao empregador qual a nossa necessidade, porque ele não vai adivinhar do que eu preciso. Ele não vai adivinhar, e ele não é detentor disso, do que a própria área precisa. Ele precisa da informação e aí ele conseguir distribuir isso dentro da gestão que ele faz, né? Tanto a gestão financeira como pessoas. Mas como é que eu vou chegar com essa informação a ele? No mundo que é tão veloz e que parece que o técnico vai lá para tirar foto e voltar para a sala. Vou repetir. Ainda temos assim? Temos. Mas o profissional hoje, que ainda é dessa forma, e aí eu estou falando de todo o profissional, né? Ele está fadado a ter que mudar de profissão, porque na segurança do trabalho isso já não é mais aceitável. Eu preciso saber como tudo é planejado, eu preciso estar envolvido desde o planejamento até a execução, e não somente na execução. Tá? A gente precisa entender como é que a empresa funciona, e precisa a empresa entender como é que nós funcionamos. E isso na velocidade que tudo isso existe. Exige, na verdade. Então, o profissional que vai hoje, fotografa, volta, senta no seu computador, bota tudo no PowerPoint bonitinho, lindo e maravilhoso, manda por e-mail. E-mail serve como evidência, mas não garante que todo mundo leu. Quantos e-mails um gestor recebe? Sobre quantas coisas? Ele recebe e-mail sobre produção, sobre produtividade, sobre o financeiro, sobre a contratação, a demissão, o custo das coisas, a alimentação quando tem.
E não é porque o nome é segurança do trabalho e a gente trabalha com vidas que ele vai dar prioridade nisso. Ele tem que dividir o tempo dele para tudo. Mas como é que eu faço isso de maneira simples e rápida? Hoje, a gente consegue fazer isso do que está em nossas mãos. O celular, que há 21 anos atrás o Paulina não tinha, ou muitas pessoas já tinham, mas não dessa qualidade que ele é hoje, né? Ele era um aparelho para ligar e receber ligação e uma mensagem de texto no máximo que ele fazia. Hoje ele está aqui na sua mão e que você consegue fazer isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Eu posso tá? lhe fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu lhe perguntar algo. Qual o conselho? Gostaria de um conselho, não só seu, mas dos demais profissionais aí, que tem mais experiência. Eu estou começando agora, entendeu? Eu estou começando agora. Trabalho na S11D, Anando dos Carajás, na Inesa. Tem uma semana que eu passei para a área da segurança. Formei, deixa eu ver, ano passado, formei. E graças ao meu bom Deus, eu estou tendo a oportunidade esse ano. E é uma área e eu estou gostando, entendeu? Eu já vi e é bastante coisa. E graças a Deus a equipe que eu tô me abraçou mesmo, entendeu? E tipo assim, nesse decorrer desse período eu já tenho aprendido muita coisa, eu já fiz algo que eu nunca pensei que pudesse chegar a fazer assim, né? E dentro de pouco tempo, assim, graças ao meu esforço e dedicação, eu tenho desenvolvido muito minhas habilidades em campo. É tanto, e por mais que eu seja auxiliar, mas a engenheira hoje em dia, hoje me entregou uma equipe. Minha antiga equipe, eu trabalhava, né, antes de eu passar para a área. E, tipo, cara, tá sendo muito, muito top mesmo. Tá sendo muito top. Então, eu tenho muita coisa a aprender, eu sei disso. Mas tô aí, firme e forte. Como é seu nome mesmo? Natanael, Natanael. Nós somos filhos da mesma casa. Primeiro emprego foi na Inês Engenharia. Fichei como auxiliar de segurança, né? Porque eu tive mais outros dois, mas foi como estagiário, né? E aí, quando me formo, né? A primeira empresa que me deu a oportunidade foi a Inês Engenharia, né? Foi nela que eu aprendi boa parte do que eu sei. É uma excelente empresa, não tenho nada que reclamar. Não que, mas tu nunca teve uma raiva lá? Não, já tive, com certeza. Mas foi uma excelente empresa, uma excelente escola, tá? aham, Foi uma excelente escola, mas o que eu fiz quando eu entrei na Inesa? A Inesa ela tem um padrão geral. Se ela trabalhar no Maranhão, lá no S11D onde você está, se ela for para a Argentina, se for para outro, ela tem um padrão de gestão a ser seguido. Então, a primeira coisa é você entender o que é esse padrão dela, hum, tá? Eu entrei na intranet da Inês e fui descobrir tudo que ela tinha de documentação, como era que é feito, como deixava de ser feito. Tudo isso eu fui entender. Paralelo a isso, né, eu fui para campo, para entender como é que as atividades eram feitas. Inicialmente, eu não fui para notificar, interditar as pessoas. Eu fui para aprender, para ver como era eu sei. feito, Aham. tá? Como é que era feito. E assim como você, né, meu engenheiro na época, o que ficou mais tempo, porque quando eu cheguei era um, mas ele saiu logo, depois veio, ele já não está mais entre nós, ele já fez a grande viagem, que foi o Lúcio Ribeiro, alguns conheciam na época como Lúcio Tonelada, né? Ele me deu uma força muito grande, né? Ele me deu uma força muito grande. E ele gostava de dizer assim, meu rei, ele chamava as pessoas de meu rei, né? Meu rei, um excelente engenheiro precisa de um excelente técnico. Não tem como ser, tá? Pelo menos um muito bom dentro do SESM a gente precisa ter para dar apoio ao engenheiro. Então, vai e descubra tudo o que acontece por lá, mas dentro da norma, né? E assim ele ia, às vezes, comigo, dava seus pitacos, às vezes ele só observava como eu fazia minhas intervenções com o pessoal, porque se naquela época precisava ter educação, hoje muito mais. Você não pode. Eu tenho um problema grave porque eu falo muito alto, né? E às vezes eu sou mal compreendido. Então, isso eu tenho que me policiar exatamente para que as pessoas não entendam mal. Mas você começou bem, né? Enesa Engenharia. Para todo mundo, eu digo que quem puder fuxar na Enesa, fiche, porque é uma excelente escola.
tá? Os riscos que eu aprendi de uma esmerilhadeira foi porque lá dentro tinha uma escolinha para isso e eu fui lá para me colocar para isso. Os riscos que eu aprendi por uso de uma plataforma elevatória, porque eles me ensinaram como operar uma plataforma elevatória. O que eu sei hoje de içamento de carga, né, foi porque me ensinaram como se opera um MOOC, como se opera um guindaste. Não que eu ia ser operador, mas eu tinha que entender alguma coisa disso. A Enesa, ela prepara o seu profissional, né, para que ele conheça ela por dentro, né? Verdade. E aí, depois que você conhece ela, você trabalha em qualquer lugar que ela tiver, porque o seu É, modelo de gestão, até o canteiro, ele é igual em qualquer lugar. aham, Logicamente que às vezes tem uma especialidade que o cliente, né, ele pede uma coisa a mais ou ali, mas ela tem o é, seu padrão a seguir, tá? verdade. Mas, além do que você vai aprender com a Enesa, você precisa ter alguns seguidores, tá? Alguns seguidores na internet. Na internet tem muita coisa, mas muita coisa não serve. Tem alguns nomes que eu sigo, às vezes quando as pessoas pedem, eu até indico quem as pessoas que eu sigo e eu interajo com eles bastante, com dúvidas, com algumas coisas, tá? Então isso precisa saber. Depois, se você quiser me chamar, a gente até pode repassar as pessoas que a gente segue para isso. Olha, Eu já fiz um filtro muito grande disso, já tive um monte de pessoas que eu seguia e fui cortando, cortando. Então, estou aí seguindo mais ou menos mais 5 pessoas, né, que é super importante. Tá bom? Mas, olha, assim, você já começou bem pela própria empresa. Alguém quer falar alguma coisa? Vanessa, rapidinho. É só porque o tempo já tá bem apertado, Isso. mas assim, deixa eu só dar a vez para a Gilmária. Gilmária é uma amiga minha, excelente profissional, engenheira de segurança, ela é lá de Minas Gerais e ela quer contribuir com algo. Fala aí, Gilmária. Boa noite, Boa tudo noite. bem, gente? Na verdade, Natanael, eu quero parabenizar por essa oportunidade e te dar só uma dica pelo seguinte. Eu sei que quando a gente entra na área, a gente tende, de uma certa forma, a gente mesmo nos diminuir. Ah, eu sou só um auxiliar, eu sou um iniciante. Então, já vou te dar uma dica de neurociência e minha amiga Vanessa vai até concordar comigo. Mudança de mentalidade, primeira coisa. Já se enxerga fazendo um papel da onde você quer chegar. Outra dica: procure entender sobre o processo interno, tanto dos procedimentos internos. É igual quando eu fui para a área da Vale. A gente tem a parte, né, das NEs, mas tem muito procedimento de área Vale. Então, procura se interagir do que é normativo, do que é procedimento interno aí da empresa. E procura, na oportunidade que você tiver, de estudar a documentação da empresa que você trabalha, o PGR, o que está de plano de ação. E sempre que você for na área, procura também entender o processo e conversar tanto com a liderança quanto também com o pessoal do operacional. Você vai entender de processo e quando você for atuar, seja numa inspeção, numa orientação, você vai ser mais forte como profissional. E parabéns aí pela oportunidade que você teve. Apesar que eu estou em Minas Gerais, mas aquilo que você precisar, você também conte com o meu apoio. E parabéns aí, Vanessa. Você e outro rapaz que eu não vi o nome, pelo projeto. Obrigada, Gil. Toca aí, Beleza. Então, vamos lá. Paulo. Nathaniel, depois, se precisar, pode me chamar no PV, no celular, a gente conversa, tá? Não tem Tá problema bom. nenhum. Bem, turma, e aí como é que a gente faz isso? O que que tem hoje para que a gente possa dizer, não, meu trabalho hoje ele é diferente do que ele é no passado? O que que a tecnologia nos trouxe hoje? E o que que ela nos dá? Primeiro, a tecnologia tem nos dado o melhoramento da segurança e a eficiência do trabalho, tá? A gente olha na televisão todo dia algumas máquinas que se movimentam, né? São células robóticas que fazem uma solda com precisão, coloca, aperta o parafuso com precisão. A mesma que aperta um parafuso é a mesma que consegue pegar um ovo, né? A gente vê muitas essas imagens pela internet, tá? Pela internet, tá? E aí, como é que se faz essa eficiência? A primeira coisa é algo que está muito na nossa mão, né? Que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial. Tá? Ela pode ser utilizada para analisar dados de segurança, identificar padrões e tendência, e pode ajudar a prevenir acidentes. Tá? Análise de dados de acidente. A inteligência artificial ela é muito boa, só que nós temos que ter um cuidado. Eu uso ela de vez em quando. Tá? Outro dia me chamaram assim de bate-pronto, como
como se fala, e aí disseram, cara, dá para tu fazer uma fala rapidinho em tal lugar? Ou era 4 horas da tarde, né? Era 4 horas da tarde. Né? Não, vou dar um outro exemplo que foi melhor. Eu estava na formatura da escola onde eu me formei. Né? Estava na formatura lá dos alunos do ano passado. E aí a diretora me olhou e me chamou e disse, faz uma fala daqui a pouco. Aí eu, caramba. Aí eu fui lá no meu celular, fui lá na inteligência artificial, pensei num tema aqui, coloquei e ela fez algo. Eu fui e li direto? Esse é o cuidado. Não. Você vai utilizá-la, mas você vai ter que usar o seu conhecimento também. Quando eu fui ler, ela tinha alguns erros, que eu acho que quando ela juntou todos os dados, vieram coisas que não eram daquele tema. Aí eu só salvei ponto do documento, fiz uma edição rapidinho, eu tinha mais ou menos 30 minutos ainda para poder falar, consegui fazer um texto bacana, ela me ajudou a fazer um texto para uma fala que era de imediato. Ela não fez o trabalho para mim. Tá? O outro momento foi quando precisou fazer um resumo de todas as NRs, e aí o amigo disse, eu tenho que fazer um trabalho e vou te mandar para tu dar uma olhada. Ele ainda não tinha visto. Ele fez com a inteligência artificial e mandou para mim olhar. Ela até veio bem, com alguns pequenos erros no meio, mas o erro crucial foi quando chegou na NR38, ela repetiu o que ela tinha colocado na NR35. Tá? Então, ela nos ajuda a fazer bastante análise, mas você tem que conhecer o que você está fazendo para quando ela fizer para você, você verificar pontualmente o que ela está fazendo. Mas ela dá uma agilidade e uma qualidade dessa análise muito grande, que você poderia demorar, às vezes, horas e horas, talvez até dias para fazer isso. Ela consegue fazer isso aí para você. Previsão de acidente, ela consegue fazer um cálculo matemático diante de dados que você adquiriu durante uma semana, durante um mês, durante um período pré-definido, ela consegue fazer uns cálculos matemáticos e dizer que naquele período X existe uma probabilidade de ocorrer um acidente. Isso ela consegue. Muita gente até duvida, mas ela tem sido bem precisa sobre essa questão da previsão onde pode ou não ocorrer um acidente. Ela não vai adivinhar que tem um acidente, tá? Mas ela te dá uma previsão onde pode. E aí o que você faz? O que você faz com essa informação? Levar para a sua liderança e tomar ações diante dessa previsão que possa minimizar a materialização desse acidente. Então, a IA, a inteligência artificial, é uma das coisas que a gente usa na frente de serviço. Tá? Identificar alguma coisa, você pode vir lá e botar para poder identificar, você não sabe direito o que é aquilo, você consegue identificar. Um outro item é o que chamam de internet das coisas, né? Conexão de dispositivos, né? De sensores, né? Monitoramento de temperatura. Tem uma empresa, uma cimenteira aqui na cidade, e que eu fui visitá-la, e levei até os colegas da empresa, né? Que a gente faz de vez em quando isso para poder levar e verificar um outro processo. E ela é praticamente toda automatizada. Só que o final é o quê? Uma quantidade de saco de cimento em cima de um pallet. E que eu preciso entrar nessa região, né, de toda essa movimentação de esteira e tal, de tudo mais. O que foi que esses sensores que eles adquiriram e colocaram? Existe um espaço aberto, né, mas ele é feito com cortina de luz, tá? E que ele enxerga o quê? Como a máquina toda, todo o processo entra com os insumos aqui no início, ele vai se misturando e tal, faz o cimento, e saca, sela e vai montando em cima do pallet. E depois a empilhadeira tem que pegar. Uma cortina de luz impede que alguém entre? Não, não impede. Só que essa cortina de luz, quando é um ser humano que passa, ela identifica uma silhueta de um ser humano e ela para o sistema. Quando é a empilhadeira que entra, que aí é só o espaço da empilhadeira mesmo, para pegar aquele pallet que ele fica montado bem na frente da cortina de luz, quando ela entra, o que ele lê não é uma silhueta humana. Então o processo continua funcionando. E aí ele puxa, né, o pallet com tanto saco de cimento, e aí o outro pallet chega para o local. Tá? Isso é a internet das coisas. Isso são sensores que conseguem ler e você consegue manter a segurança das pessoas. Temperatura é algo super importante, né? Quem trabalha com câmera frigorífica, quem trabalha com forno, eu trabalhei com forno durante algum tempo, né? Na pelotização, né? Que é uma das unidades
da Vale, trabalhei muito tempo, né? Tem sensor para identificar vazamento de gás, a gente trabalhou com Petrobras, com esfera de gás, e aquilo é super perigoso, né? E aquilo é super perigoso. Então, precisamos ter toda essa quantidade de sensores que façam essa análise para saber qual é a quantidade, se fica mais perigoso ou não, até para que o alarme seja acionado de forma gradativa, dependendo do risco que você está ali exposto. Então, isso acontece, isso vai lhe ajudar bastante. Realidade virtual e realidade aumentada. Isso está direto ligado ao treinamento. Olha só um treinamento de bloqueio que você consegue fazer numa realidade virtual, né? O equipamento, né? Você pegando e preenchendo uma etiqueta, pegando um cadeado, colocando lá, fazendo o desarme, né? Do painel elétrico lá, colocando o cadeado e vindo para outra área, tudo de um ambiente seguro dentro de uma sala. Isso já existe, né? Eu não preciso treinar esse rapaz lá no painel na frente elétrico, né? Eu não preciso dar um treinamento altamente teórico dizendo o que é um cadeado, o que é uma etiqueta, para que serve o cadeado, né? Que precisa ter. Eu vou dar essa informação, sim, mas só que de uma maneira, vamos dizer assim, mais lúdica, né? Mais quase que real, né? E eu posso customizar isso, né? Eu posso fazer esse treinamento em realidade virtual para o seu processo. Você tem painel elétrico? Então eu trabalho e monto essa realidade em cima de um painel elétrico. Eu tenho fluido, eu faço essa realidade em cima do fluido para poder hacketear a tubulação, colocar o cadeado e fazer tudo que tem que fazer, né? Esse é um ponto que nos ajuda bastante. Simular o acidente. Para que eu vou simular o acidente? Às vezes não para evitá-lo, mas às vezes para entendê-lo. Tá? Eu mesmo já tive acidente que eu fiquei 2, 3 anos atrás. Nós tivemos um acidente na área que a gente já trabalha na área do virador de vagões, né? E eu estou lá naquela área há muitos anos, né? Mas fiquei pensando como é que aquilo tinha acontecido, né? Até que nós pegamos, trouxemos isso para a realidade virtual, né? Captamos algumas imagens que a gente chama de câmera, que a câmera é para o processo, então ela filmou pequenas coisas, né? Ela não filmou o acidente em si, tá? Ela filmou pequenas coisas que a gente foi captando essa imagem, colocando para a realidade virtual e ter formado o que foi o acidente. E aí, quando a gente conseguiu conversar no hospital com o nosso amigo que estava lá acidentado, né, se recuperando, ele disse como foi e estava praticamente igual. E aí a gente consegue repassar esse vídeo para todas as áreas sem ser aquele vídeo pesado, né, de uma imagem, né, de alguém se machucando ou machucado já, né, uma pessoa rodando porque ele escorregou e foi rolando um talude do virador de vagões, né? Não ia mostrar isso, não ia mostrar ele rodando ali. Então, mostrando pelo vídeo, as pessoas tiveram a real noção do que aconteceu desde o início, quando ele saiu do andame e tal, coisa desse tipo, ele deu toda essa realidade do que aconteceu. Então, a realidade virtual e aumentada, ela serve para o treinamento e ela serve para simular o acidente, né? Seja para entender como aquele processo e quando pode acontecer um acidente, tá? Ou para, quando o acidente acontecer, eu entender melhor como ele aconteceu, tá? E aí o drone que veio, acho que foi uma das primeiras coisas que apareceram de tecnologia, né, já dessa área, vamos chamar assim, mais moderna, né, que tirou a gente de muitos lugares. Tira a gente de um espaço confinado, tira a gente de um trabalho em altura. Eu tenho áreas que não tem nada no chão, tudo está a 10 metros, 15 metros, né? E aí, para me fazer inspeção estrutural no telhado de um transportador, caramba, eu tinha que colocar meu trabalhador lá em cima. Hoje, o que eu tive que dar um treinamento para ele foi o treinamento de operação do drone. Olha a diferença. Porque até as câmeras que vêm nos drones, que parece até um brinquedinho, né? Mas não é. Eu preciso de plano de voo, eu preciso de autorização da aeronáutica, tem todo um procedimento para isso, né? As pessoas usam muito por aí, né? Parece até um brinquedo, mas não é, tá?
Olha só um serviço que acontece muito. É inspeção de torre de transmissão. Como é que eu vou verificar se o isolador está bom ou não? O que eu tinha que fazer? Ir lá em cima. Olha o risco do trabalho em altura. Olha o risco do choque elétrico, aí são 13.000 volts. Tá? Como essas torres estão normalmente em área de vegetação, olha o risco de ataque de um animal peçonhento. Né? Ana Paulina, mas o cara ainda vai lá onde a torre está, mas ele às vezes não sai nem do carro. Né? Ou ele sai numa área que normalmente ao redor da torre é limpa, né? E aí ele bota o drone lá e depois ele pode vir para dentro do carro e opera o drone até chegar lá em cima. Jateamento de isoladores que acontece. Outro dia tinha um na minha rua, né? No ano passado, para iniciar o inverno, que aqui só tem 2 estações, né? Chuvosa e quente, né? E aí ele sai lavando alguns disjuntores, né? Hoje não é mais o cara no Skymook com uma mangueira jogando uma água específica, né? Hoje, né, existe o mesmo braço, como se fosse um guindaste, mas já tem uma mangueirazinha pronta que ele vai lá e já tem, ele opera aqui do joystick, né? Então o drone veio para lhe retirar do risco do espaço confinado, da exposição de gases, né, do trabalho em altura. E todas essas imagens já vão direto para o seu celular. Os meninos já têm direto para o celular ou aparece direto numa sala de controle para poder fazer as análises. E essas análises já vão sendo feitas. Dentro dessas 3 tecnologias, do qual a gente acabou de falar, né, como que eu consigo tirar o meu trabalho? Hoje você pode ter um forms, um link de alguma coisa no seu celular, onde você identifica o que é a informação, o desvio que estava acontecendo, né? Dessa, uma imagem disso, ou todos os dados que esse drone conseguiu captar, coloca nesse forms, preenche lá tudo, a NR10, né? O item do isolador, coloca tudo lá, ele já vai te dar um parâmetro daquela inspeção, se ela tinha mais ou menos de 50% de desvios, e dali você já passa no final do dia para a sua liderança. Ele já tem a real noção daquele dia como é que foi a empresa dele na questão da segurança do trabalho no setor X. E aí você pode determinar de 15 em 15 dias ou uma vez por mês como o seu relatório vai demonstrar qual foi os principais desvios, né, em que norma isso estava definido, e aí tomar suas decisões. Será que eu faço uma campanha para isso? Será que o que eu preciso é inserir tecnologia? E isso aí nas reuniões gerenciais a gente vai. Mas naquele mesmo momento, quando você acha alguma coisa grave, você já pode mandar ali direto. Não manda só uma foto, que às vezes você manda uma foto, você sabe o que está olhando, mas às vezes a liderança não sabe o que você viu naquela foto. Né? Mas você fazendo todo um formulário de dados, né, onde você consegue colocar, mostrando um gráfico, da onde que isso, aonde esse desvio pode levar, isso fica mais fácil e rápido para a decisão, sem você precisar ir lá na sala. Porque, olha só, você vai na torre de transmissão, que às vezes está muito longe da unidade que você trabalha, tá? Para poder levar essa informação. Não, da onde você está, você já passa. Muitos e muitos formulários você faz no tablet, né? no celular. Então, veja que como a tecnologia é diferente. Né? Eu falei do eletricista para usar na torre, mas assim, nós também podemos usar o drone para muita coisa. Né? Mas tecnologia não é fácil de ser implantada, mas nos traz muito benefício. Como está lá no segundo slide, né? Ele me traz a melhoria da prevenção de acidentes. Porque eu consigo ter análises mais rápidas para a tomada de decisões mais rápidas. Isso é o quê? Aumento da eficiência. E com isso eu trago melhoria na saúde dos trabalhadores, a qualidade de vida. Eu digo sempre que eu não vendo para ninguém a redução de acidente. O que eu vendo é qualidade de vida. Quando eu levo a tecnologia para dentro da empresa, eu estou levando qualidade de vida. Eu apertava 300 parafusos no dia. Eu vou continuar apertando os 300 parafusos no dia. Mas com uma torqueadeira portátil, sem fiação elétrica, porque aí eu tenho que ter um painel, tenho que ter um juntor, tenho que ter um bocado de coisa, né? Com uma pega melhor, eu vou
torquear os 300 parafusos num tempo menor, mas que ao final do dia eu não estou exausto de puxar aquele torquímetro que era manual. E aí, com isso, eu tenho redução de custo. Eu precisava de 2, 3 para revezar esse torqueamento. Agora, com uma pessoa só, eu consigo fazer. Paulina, os outros 2 vão ser demitidos? Não, a gente reloca para outras atividades. E aí eu consigo ampliar o número de atividades num dia só. Com isso, eu faço o quê? Eu consigo autonomia para o equipamento. Quanto mais autonomia o equipamento tiver, menos interação eu tenho, menos exposição a risco eu tenho e mais tempo para pensarmos no desenvolvimento de novas melhorias para dentro do meu processo. Isso é o que a tecnologia está nos trazendo a partir de hoje. A partir de hoje, não, já de um tempo para cá. Mas eu tenho muito desafio. O primeiro é a adoção e a implementação. Às vezes ela é um pouco, precisa ter um planejamento financeiro muito bem feito, tá? E às vezes ele é alto, né? E aqui nesse ponto que eu vou dar um exemplo de uma empresa que também tem no Pará, né? Do ramo varejista de supermercado, né? Nessa premiação que a gente faz no final do ano, ela tirou em primeiro lugar por ela ter reduzido, não eliminado, porque tem outras atividades, tá? O trabalho à altura dentro de todas as suas unidades que ela tem no Brasil. Se vocês entrarem no supermercado, tem aquelas placas de promoção que são penduradas no teto. E aquilo muda diariamente, né? Hoje a promoção está de água sanitária, amanhã está de 1 quilo de açúcar, de arroz, sei lá o que é, e para mudar aquelas placas. Eu tenho que subir numa escada, às vezes improviso alguma coisa, numa empilhadeira, algo desse tipo, né? Mas seja o que for, mesmo que seja um equipamento, uma plataforma que foi feita para elevar pessoas, né? E eu vou lá de noite, que não tem ninguém, vou lá e faço, mas é trabalho à altura. Ela usou a tecnologia, a empresa usou uma tecnologia simples do seu funcionário, que custou exatamente o grande valor de R$ 39. Ele pegou R$ 39? Desculpa, R$ 139. Ele pegou um cabo telescópico de rodo de pintura e pegou o cabo do rodo. Fez uma dobra lá específica, encaixou no cabo telescópico, aí ele abre em 2 partes, né? Ele abre em 2 partes. E aí ele pegava aquela placa com aquela alça, um fio que tem, engatava lá naquela dobra do cabo do rodo, ia lá em cima, encaixava, e assim ele fazia, ele conseguia, olha só, ele estava, mesmo que ele tivesse uma plataforma, aí subia, a plataforma é lenta, né? Subia, encaixava aquele, descia, tinha que deslocar a plataforma, subia de novo, encaixava o outro, às vezes a plataforma não dava naquele ponto, ele tinha que dar a volta pelo outro lado. Então, o seu tempo de trabalho em altura e deslocamento para, às vezes, trocar 10, 20 placas era muito grande. Hoje eles conseguem trocar todas as placas num único turno. Isso é tecnologia? Isso é tecnologia? Isso é tecnologia. Pode não ter informática envolvida, mas é tecnologia. Ele eliminou dessa atividade, não da empresa, ele eliminou dessa atividade o trabalho em altura, que é uma das coisas que mais mata. Então, a adoção, às vezes, ela pode ser fácil, como no caso desse, mas ela pode ser um pouco mais complicada, porque precisa de um investimento financeiro grande e um investimento de pessoas também. Treinamento e educação. Ainda temos muita gente que, às vezes, ela não quer essa tecnologia porque ela acha que, às vezes, apertar o parafuso com a mão dela, né? Com achar aquela chavinha combinada, ainda é melhor, né? A velha síndrome, né? Todo mundo conhece, da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Então, ainda precisa ter um investimento em treinamento muito grande, tá? Outro dia disseram que como é que na Fórmula 1 eu consigo andar 300 km por hora, né? E é seguro. Para eles para mim é um horror, né? Mas ali tem muita tecnologia, né? E treinamento à exaustão.
treinamento de reflexo, treinamento com carro, treinamento virtual, né? Naquele treinamento virtual, né? Ele nem sempre está exposto no treinamento dele. O que então a tecnologia traz? Que toda essa informação lhe dá privacidade e segurança. E hoje, segurança da informação é um grande ponto. Embora nossas novas tecnologias ofereçam muitas oportunidades, mas também há desafios a serem superados, que são exatamente esses aqui. A dificuldade da implantação, a necessidade de muito treinamento, né? Mas lhe dá uma grande segurança de informação, tá? E aí, gente, só para a gente fechar, não trouxe tanta coisa, eu trouxe mais aquilo que vocês realmente conhecem, mas só para poder abrir um pouco a mente, nós temos o Nathaniel aí que está começando, né? A tecnologia está revolucionando a forma de como as empresas abordam a segurança do trabalho. Então, vamos aproveitar as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias para criar um futuro mais seguro para os trabalhadores. Nós não temos como fugir disso. Nós, da segurança do trabalho, precisamos estar inseridos nesse item da tecnologia. Você pode ser uma pessoa muito boa de forms. Se você criar um forms para sua empresa que consegue identificar e lhe dar gráfico, você já fez um grande trabalho. Você já é o diferencial. Eu não sei quem foi o nome da pessoa que falou para o Nathaniel, né? Da questão de você já se posicionar para onde você quer chegar. Se você quer ser um técnico, né? Tenha informação, tenha qualidade dessa informação, qualidade e agilidade dessa informação. Talvez você seja uma pessoa boa de criar formas, eu não sei. Mas eu tenho um colega que trabalha do meu lado que ele é excelente nisso. Às vezes eu digo para ele, dá para tu criar tal coisa. Ele vai lá e cria rápido e a gente faz. E a gente vai lá e consegue todos os dados necessários muito rápido. Tá? Então, entenda o que você, nessa tecnologia toda, aquilo que mais lhe encha os olhos, aquilo que mais você tem facilidade, se desenvolva nisso e leve para dentro do seu ambiente de trabalho. A empresa, às vezes, não implanta porque não sabe que isso existe. Às vezes, nem existe e é você que cria. Você só tem que mostrar qual o resultado que isso dá. Mas esse resultado tu não vai mostrar por foto. A foto é necessária para um relatório bem formado, isso, aquilo, outro. Mas o resultado você vai mostrar com redução de alguma coisa. E isso é gráfico. E isso tem que ser na agilidade. Não pode o que eu olhei hoje, só conseguir mostrar na reunião gerencial do mês de setembro. Já deixei a turma na exposição por muito tempo. O meu chefe, o meu líder precisa entender que hoje o dia dele não foi tão ruim. Pode não ter tido o acidente. O acidente pode não, o risco não se materializou para o acidente. Mas ele tem que ver que muitos desvios aconteceram. E ele precisa tomar alguma ação para que esse desvio diminua. E talvez 2, 3 dias de muito desvio seja exatamente os avisos que estão acontecendo para dizer vai acontecer alguma coisa. Então, a nossa ida, para fechar, a nossa ida ao campo hoje, né? A nossa ida ao campo hoje, ela está baseada na velocidade da informação e da qualidade da informação que nós passamos. Ela não está mais baseada num PowerPoint muito bonito que eu faço. Ele ainda é necessário, sim. Né? Mas a análise disso é necessária. Vamos ter a tecnologia. É que nem tem muito dashboard bonito, né? Não adianta tu comprar na internet um dashboard muito bom, colocar várias informações lá dentro, mas não saber ler ele. Você vai mostrar para o seu chefe, ele não é da segurança do trabalho, talvez não entenda que aquilo é perigoso ou não. Como segurança gosta muito de cores, né? Então, normalmente o que é muito perigoso está lá em vermelho. Né? Mas ele pode não compreender isso. Mas aí você conseguiu um dashboard muito bonito, mas também não sabe interpretar ele. O dashboard é tecnologia? É tecnologia da apresentação, da consolidação dos dados, né? Da velocidade de tomar decisão. Mas você precisa aprender a ler o dashboard. Velocidade com qualidade. Isso é o nosso trabalho hoje em dia. Tá? O mundo mudou. E não se enganem, só para me finalizar. A tecnologia não vai chegar na sua empresa junto com a segurança. Não vai. Vai quando você perceber, já chegou no equipamento. Tá? E você vai ter que vir aqui, tá? E dizer, caramba, o que isso vai trazer de risco para mim?
E aí, usar a tecnologia, usar o computador, o celular, sei lá, para saber que equipamento é esse, entra aqui logo na internet, já procura saber o que que ele tem, o que que é ou deixa de ser. E aí, mas Pauliano não pode ser assim, tem que trabalhar junto, bacana. Então, se aproxime da produção, entenda qual é o planejamento deles para o futuro, para poder você chegar o mais próximo e dizer, ó, vamos comprar equipamento tal. Opa, já vou correndo atrás de quem é. Qual é a empresa que vocês estão comprando? Ah, nós temos 3. Vá nas 3 empresas, entra, pesquisa, vê qual é o equipamento, o que que tem ou deixa de ter. Isso que eu falei para o Nathaniel e a outra pessoa que eu, desculpa, eu esqueci o nome, conversou com ele, conheceu o processo, é isso que tem que fazer dentro das empresas. Usar a tecnologia que está na sua mão, não precisa você voltar para a sala, que está na sua mão. Quer se divertir? Queira, mas precisa ter agilidade para isso. Turma, o nosso bate-papo era isso, sobre tecnologia, né? Ela está aí na nossa mão para ser desenvolvida, o nosso trabalho mudou, ele não é mais, vou repetir, né? Aquilo que me contratou há 21 anos atrás é o que pode me demitir hoje. Não posso ser a mesma coisa. Vanessa? Liran, muito obrigada. Mas eu queria, assim, né, abrir agora o espaço, a gente faz um bate-papo, né? E aí, a Gilmária já trouxe uma contribuição, o Natanael também já trouxe aí a contribuição, mas eu queria ouvir, né, alguma outra pessoa que queira aqui, né, trazer para a gente algo ligado, né, ao tema. Hoje nós temos aqui pessoas assim maravilhosas, sempre nós temos, né? Mas hoje a gente tem, ó, a Thalia, o Dalvani, a Vanessa Leal, que é uma grande amiga minha, que ela já está assim, ela teve uma experiência lá numa empresa em Açailândia, agora ela já está em Carajás, em Paraupebas, trabalhando em outra empresa, ou seja, ela já conhece já bastante coisa nessa linha aí de tecnologia. A Jaque, né, que é a Jaqueline Rodrigues, que inclusive brevemente vai estar aqui conosco trazendo um tema. A Alícia, que já tem anos aí de experiência, e a Ana Lúcia também está conosco aqui. Então, turma, tem alguém aqui que poderia assim trazer alguma contribuição sobre o que foi falado hoje? É interessante também porque depois eu vou estar postando, né, esse vídeo, essa aula aqui, esse momento nosso, lá no meu perfil, lá no meu canal do YouTube. E aí era interessante que a gente deixasse também um recado, né? Não só na visão do Pauliran, mas também trazer aí alguma contribuição. Fiquem à vontade, turma. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem, Pauliran? Tudo bem, Vanessa? A todos, boa noite. Primeiramente, agradecer, né? Eu acho que é um tema muito oportuno, né? No momento que a gente está vivendo hoje, a tecnologia voltada aos nossos processos. Parabéns aí, Vanessinha, parabéns aí, Pauliran, pela condução, tá? Desse tema tão importante. Obrigada pelo convite também. Como a Vanessa falou, né? Eu venho de uma área de siderurgia, né? Então, assim, uma área que é bem arcaica com alguns processos, porém as empresas elas estão aos poucos tentando trazer algumas tecnologias, até para tirar a mão de obra, né? Das pessoas, exposição de empregados no ambiente de trabalho. E eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, hoje ela se torna até assim, difícil no nosso ambiente de trabalho. A gente que trabalha com a área de risco, as análises de risco, nós respeitamos a parte de hierarquia de controle e trabalhamos em cima dela, né? Em que os pilares eles seguem desde a parte de eliminação, né? A parte de engenharia, que a engenharia entra ao setor de tecnologia, né? A parte de substituição, sinalização e entre outros. E aí, Pauliran, nós, empresas terceiras, nós temos muita dificuldade em trazer isso, né, para a empresa, dentro do ambiente. Eu tenho uma atividade que eu estou expondo o empregado, mas existe no mercado uma tecnologia em que eu não preciso mais utilizar essa exposição onde ele possa acidentar. O que você sugere para a gente, né? O que você orienta a gente? Apesar de que a gente faz inspeções, né? Nós realizamos lá levantamento de risco, mostramos lá para a liderança, né? Para a área comercial, informando sobre, né, os riscos e como reduzi-los, né? Até
levantamento de custo-benefício a gente realiza, mas as empresas ainda têm uma certa reatividade, né? Por mais que a gente mostre indicadores de acidentes, de desvios, mas assim, a liderança ainda sente uma certa reatividade, um bloqueio e não atender essa parte de tecnologia, sendo que é o futuro, né? O futuro das nossas empresas, das nossas áreas, ainda mais para a segurança do trabalho, quando a gente fala em redução de acidentes. Então, o que você sugere, né? Como que a gente pode conduzir, como seria a melhor forma de trazer, né, ganhar essas pessoas para que a gente trouxesse, sim, tecnologias, o exemplo do drone, né, exemplo de outros sistemas, né, de detecção, né, de condições de risco, enfim, o que você sugere, por gentileza? Vanessa, às vezes, até o próprio funcionário não quer isso, né? Às vezes o próprio funcionário não quer essa mudança, porque ele acha que essa mudança vai tirar o emprego dele. Na verdade, essa mudança ela vai qualificar ele para talvez uma outra coisa, né? Então, nem sempre é a empresa que não quer. O próprio funcionário também, quando ele é conversado com ele, quando a liderança vai lá e conversa com ele, ele fala, não, mas isso vai demorar por causa disso, daquilo, daquilo outro, né? Isso, assim, eu digo sempre que, hoje em dia, para tirar a luva de vaqueta da mão do mecânico foi um sacrifício muito grande, porque era aquilo que ele achava que ela servia para tudo, para trabalhar com a graxa, com o quente, com o frio, né? As pessoas têm a tendência de ter uma coisa só. Mas, assim, tem um detalhezinho que, às vezes, a turma não gosta muito da segurança por causa disso. Às vezes, a gente é muito assim. O ótimo é inimigo do bom. Eu vou lá com uma grande coisa para fazer. Mas entre o que eu tenho e essa grande coisa é a minha ação final. Eu não posso pedir, olha, identificar aqui e dizer, ó, você tem que implantar esse celular bem aqui. Às vezes ele não tem nem recurso para isso. Né? Às vezes ele não tem nem recurso para isso. Às vezes a empresa está passando por dificuldade financeira. E às vezes ela diz não para ti é porque ela não tem condição de fazer. Às vezes a gente pensa assim que ela está vendendo muito, mas ela não está. Mas a gente precisa melhorar a condição do funcionário. Então a gente tem que entender que às vezes a gente tem que desenvolver um plano que ele vai ter as ações iniciais, as imediatas ou iniciais, temos a final, mas eu preciso ter ações aqui no meio, que não são tão de recursos financeiros tão grandes como essa última. Essa última ele vai se preparar para chegar lá, mas eu já consigo manter a produtividade dele com alguma coisa que eu vá diminuindo essa exposição. Eu mesmo já fiz coisas, relatórios, de dizer assim, mas tem que tratar isso. Caramba, Paulirã. Eu era de terceiro, eu era da Inês Engenharia, como o Nathaniel, né? E o chefe dizia, o gerente dizia, Paulirã, mas o contrato não tem recurso para isso, não. Pô, mas eu vou manter o meu empregado assim? Ele, mas ó, não tem como eu comprar tal coisa. O contrato não diz isso. Aí a gente começou a parar e dizer, não, peraí. Será que se mudar só isso, tá aqui, dá para ser? Então a gente tem que tornar o plano de ação, ele não pode ser tão curto, tão enxuto. Uma das coisas que pode fazer é ampliar um pouco esse plano de ação, indo diminuindo, reduzindo essa exposição até chegar no momento que você quer. Esse é um dos pontos. Né? Somado a isso, tudo aquilo que você já faz. Custo-benefício, né? Valores que uma notificação do Ministério do Trabalho, um embargo dele pode acontecer, né? Tá o próprio custo do acidente do trabalho, porque ele diminui a produção, porque tu vai botar uma outra pessoa que talvez ali naquele ponto ele não tivesse tanta habilidade, ele sabe fazer, mas não era o dia a dia dele, e aí você acaba perdendo produção. A nossa ação tem que ser várias ações para que chegue até o final, porque para quem é terceiro, que trabalha com contrato fechado, de tempo e de valores, nem sempre eu consigo inserir aquela melhoria que o mercado está me dizendo. Aí eu tenho que destrinchar ela em ações gradativas para poder chegar até a mesma. É verdade. Obrigada, muito obrigada, viu, Paulirã? A gente se preocupa muito, né, com o nosso ambiente de trabalho, né? Nós profissionais da segurança, a gente carrega isso no nosso sangue. E uma coisa que a gente observa bastante, né, é que por mais que a gente esteja ali mostrando,
trazendo indicador, trazendo as informações do histórico, as frequências, as probabilidades, o potencial que pode acontecer, os riscos. Muitas pessoas ainda negligenciam, né, uma melhoria no processo, uma tecnologia, né, um investimento em que traga, né, itens positivos, até para o colaborador também, né? Mas obrigada, eu acho que isso é bom, isso faz a gente refletir um pouco mais sobre aonde a gente quer crescer, né, junto com a empresa, né, e principalmente, né, colocando a segurança dos empregados em primeiro lugar. Mas obrigada, viu? A gente tem que entender que o patrão ele não é mau. Ele não está lá querendo que todo mundo se machuque. Ele não está querendo isso. Mas ele tem limitações, somente empresas terceiras, né? Eles têm limitações do contrato. Sim, Limitação do sim, contrato. ainda mais quando se trata do financeiro, né? Ainda mais quando Isso, se e às vezes o trata do contrato não financeiro. permite você É. implantar uma coisa. Assim, quando eu disse ainda agora que, para poder a gente entender o processo, alguém falou também, né? Eu trabalhei na Pelotas durante muito tempo. E aí, quando eu entrei, era 2 anos de contrato, aí depois ia ampliar. Quando foi para ampliar o contrato, né, me chamaram para participar das reuniões. E aí foi pedido para fazer a lista de EPI. E eu dupliquei o número de votos. Né? E aí, logicamente, que vieram em cima de mim. Tu é doido, a própria Inês, tu é doido, rapaz. Como é que a gente, no outro contrato, tinha tantas botas, agora tu duplicou, 4 botas para o funcionário durante o contrato, né? O fabricante disse que é tanto. Eu digo, mas você já viu quanto comprou a mais? A gente trabalha com calor e com graxa. A bota vai estar inteira, mas as costuras que ela tem, não mais. Aí que eles foram. Às vezes eles não estão enxergando isso, tá? Às vezes eles não estão enxergando isso. Eles vão lá no livrinho do fabricante de bota que diz que uma bota dura 2 anos. Mas ele esquece o ambiente que ele está. Que aquele funcionário, a bota dele se estragou, estava novinha, boa, mas as costuras não aguentou o calor e a graxa. Entendeu? Então, veja que olha o que eu falei. A norma diz: você é responsável pela informação técnica que dá. E você tem que dizer para o empresário, né, para o líder da empresa, o que ele precisa, porque ele não sabe. Ok. É verdade. E assim, eu acho que a gente percebe, né, das empresas terceiras que atendem o cliente, né? Então, não estou falando de Vale em si, mas várias outras empresas que atendem clientes maiores, né? Nós temos um gap grande que são especificações técnicas de contrato, né? E QQP, né? Que é aquela quantidade de preço. Então, muitas vezes o início de contrato em que você passa por uns suprimentos, você tem toda aquela parte de orçamento, e não está vendo essa parte, né? Então, existe muita questão financeira também. Mas eu estou entendendo, é exatamente isso mesmo. Mas obrigada. Responde. É isso aí, turma. Muito obrigada pela participação de hoje. Já são 20h37. E assim, queria agradecer a todos que participaram, né? E aí, eu vou compartilhar depois o vídeo, vocês também compartilhem para as redes de vocês, os contatos de vocês, tá bom? E no dia 29, nós temos mais um bate-papo. Esse de hoje, ele é de julho, certo? A referência de julho. Mas o de agosto vai acontecer normalmente na última sexta-feira do mês. E aí conto com vocês aí para que quando eu começar a divulgar, vocês compartilhem com os amigos de vocês também, para que esse grupo aqui possa crescer, porque é um momento, na verdade, de a gente compartilhar conhecimento, né, e trocar uma ideia. Tá bom? Beijo e até a próxima, turma. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, boa Obrigada, noite a todos. Paulina. Tá? Obrigada, Qualquer coisa é só Paulina. chamar. Tchau, Vanessa. Tchau.